aqui estamos novamente, né? Sou a professora Nessinda, a gente continuar nosso conteúdo e vamos agora, né, continuar esse processo de entender a colonização brasileira. Então, temos que acompanhar cada parte para que tudo dê certo. Então, a gente vai estudar na aula de hoje os holandeses no Nordeste. Vamos entender o que a Holanda tem a ver com a história do Brasil. Pois é, a gente quase todo o território do Brasil se tornou uma colônia, nada mais nada menos do que da Holanda. E vamos entender o que a Holanda veio fazer aqui no Brasil. Lembrando, vou lembrar um segredo aí da aula passada, que eu falei para vocês que no processo de produção açucareira, a Holanda ajudava no comércio e a Holanda ajudava no refine. Então, a Holanda era uma amiguinha, parceira comercial de Portugal. Então, tem que lembrar disso. Bora, bota aí a cabecinha para funcionar. Tem que ficar com isso na cabecinha pra gente entender por que a Holanda vem para tão longe, né? Por que vai ter tretas, não? Guerras aí com a Holanda. Então, Brasil e suas tretas. Vamos lá. Então, vamos entender o contexto. Vou pegar aqui minha canetinha. Pronto. O contexto, o que estava acontecendo, né? Contexto é história. O que estava acontecendo, né? Qual era a situação que a gente tinha? Beleza, a gente está aí vivendo no século XVI e a Holanda, por muito tempo, pertenceu à Espanha, sim. Em que sentido que pertenceu? A Holanda, ela era explorada como se fosse uma colônia lá da Espanha. E a Holanda, meu filho, teve maior paranauê, menino, pessoal ninja lá, pense... sabia dos Paranauê, e a Holanda fez uma guerra contra a Espanha e se tornou independente em 1581, né? Nessa data maravilhosa aí. Beleza? Então, vamos montar aqui a nossa história. Holanda era amiga de Portugal, mas Holanda e Espanha não se gostavam. Tipo, não gostavam, né? Não tinha uma relação muito boa. Seguindo. E aí, o que se sucedeu? Houve um negocinho chamado União Ibérica. O que será isso? O rei de Portugal achou de se meter numa guerra lá no Marrocos. Teve uma rebelião, né? Marrocos era uma colônia de Portugal. E o rei achou de ir. Tanta coisa pro rei estar fazendo, né? Pousando ali para pinturas, lindo, né? Ele não anda, ele desfila, ele é top, capa de revista. Pois é, o rei foi pra guerra. Podia ter ficado lá em Portugal. Mas enfim, ele foi. Rei Dom Sebastião. Ele gostava de se meter nas confusões e foi para a guerra. Dom Sebastião, lá no meio da confusão, na chamada Batalha de Alcácer-Quibé, no Marrocos, ele simplesmente some. O homem tomou chá de sumiço. Por que eu digo isso? Ninguém viu o corpo do rei. Ninguém sabe onde foi. E tem gente que em Portugal ainda hoje deve estar esperando esse rei voltar, porque o homem se escafedeu. Ninguém deu conta de um rei. Gente, um rei não se perde tão fácil. Claro que provavelmente morreu, né? Mas no meio da batalha, mas ninguém achou o corpo, ninguém achou nada. Portugal vence a batalha e não acha o corpo do seu próprio rei. Cadê as pessoas que estavam para proteger esse rei? Enfim, o rei sumiu. Ninguém sabe para dele. E aí, enfim, voltou para Portugal a galera. Cadê o rei? O rei, né? O rei. Não temos rei. Portugal estava sem rei. Quem era ali o herdeiro mais próximo, né? Dom Sebastião, tão novinho, não deixou lá seus herdeiros. Era o tio avô dele, que já era bem idoso, ele era padre e tal, e bem idoso. Então, Dom Henrique vai assumir, que morre também, mas é muita gente morrendo aqui nessa história. Beleza. E aí, quando Dom Henrique morre, que seria o único possível, né, herdeiro mais direto lá do rei desaparecido, a confusão se instaura lá em Portugal. Porque todo mundo, eu vou ser rei, não, eu tenho parentesco, meu tataravô que vai escancha, ele tinha assim uma gota do sangue de Dom Sebastião. E aí começou a treta. E aí chega nada mais, nada menos do que o rei espanhol. Olha, ele tem assim um parentesco assim comigo. Então, chegou o rei da Espanha, mas ele chegou não para dialogar, ele chegou armado, né, com exército. E ele chegou, né, simplesmente tomando de conta, né? Filipe II, ele chega lá em Portugal com seu exército, agora eu vou ser o rei, tem um parentesco aí e eu vou ser o rei. E Portugal, naquele momento, não tinha condições de resistir. Que vontade a gente tava de se juntar com a Espanha. Então, a Espanha domina Portugal, né? E agora o rei espanhol, ele é rei da chamada União Ibérica. Então, vamos lá.
temos a bandeira de Portugal, a bandeira da Espanha e a bandeira da União Ibérica, que, vamos lá, de um lado estava Portugal, do outro estava a Espanha e fusão, e se juntam, formando a chamada União Ibérica sob o governo aí sempre de um rei espanhol. Isso durou, fichinha, ó, besta aí na história, de 1580 a 1640. Aí as coisas vão começar a estressar. Por quê? Né? Vamos entender agora. O Brasil vai entrar nessa treta, gente. Porque o Brasil não pode ver uma confusão para não se meter. O Brasil, assim, adora. Ou confusão, ele faz provocar as confusões. Então, o Brasil olha para toda essa situação, como poderemos entrar? E aí aparece aquela oportunidade única, né? A Espanha vai proibir o comércio, né, com a Holanda. Nada, nada. Zero comércio com a Holanda. Lembra que eu falei? Que Holanda e Espanha não se gostavam, tem uma confusão aí, uma treta anterior. Beleza. Holanda, a partir de agora, está proibida, carimbada. Não vai comercializar com açúcar de ninguém, muito menos com o do Brasil. Aí a Holanda ficou marróia. Era o nosso lucro. Mas eu tô dizendo. Claro que eles pensaram ali um pouquinho, né? O que faremos? Aí os holandeses, não quer saber, não tem medo da Espanha, não. Tem não. Vamos começar a dominar geral. Começaram a tomar algumas possessões da Espanha, que agora é da Espanha, né? Lá na África. Começaram a não deixar mais escravo sair de lá para vir para o Brasil. Aí a Espanha matou um caçando conversa. Aí a Holanda, foi pouco. Foi pouco. Vamos invadir o Brasil, vamos invadir tua praia. E partiu o Brasil. Menina, eles vieram, foi armado, 3.000 homens, um monte de barco, um monte de bomba e canhão, confusão danada. E aí, beleza, eles chegaram primeiro na Bahia, mas eu acho que a Holanda foi meio ousada, sabe, gente? A Bahia era o centro de tudo, né? Salvador era a capital, eles já chegaram logo, foi pra dominar geral. Chegaram aí com esse monte de navio, tá a imagem aí, ó, a galera aqui chegando com seus barquinhos, com as suas coisas, confusão danada. E aí teve, claro, resistência, né? Aí a gente chama esse processo de resistência, eles chamavam, né, os que estavam aqui, os luso-brasileiros, portugueses brasileiros, de cruzada contra os hereges. Que isso, por que herege? Gente, os holandeses, eles eram protestantes. Tanto os espanhóis como os portugueses, eles eram católicos. Então, a gente sabe que esse contexto do século XVI, vocês estudaram ano passado, é um contexto aí de reforma protestante. Então, tem essas disputas religiosas também. E aí pega os hereges holandeses, confusão, treta, e o povo aqui na tática, né, da guerrilha, se escondiam na mata, os holandeses não conheciam o território, iam assim meio sem saber para onde ia, quando tinha surpresa, tinha aí luso-brasileiros, perdão, preparados aí, emboscados, enfim, foi confusão, quase um ano. E aí, terminou de completar, lá e vem a Espanha, manda uma frota com mais de 12.000 homens para lutar. E os holandeses, e lascou. Picaram a mula, mas ficaram, rapaz, não vamos desistir disso aí, não. Olha, os holandeses, gente, são um exemplo para nós. É um exemplo de não vamos desistir, não, né? Quem acredita sempre alcança é a canção deles. E eles decidiram, gente, eu acho que eles cantavam, não para, não para, não para, não. Não para, não para, até não dominar o Brasil. E assim eles fizeram. Foram lá em 1625, eles foram embora, né? Rabinho entre as pernas, os holandeses pegaram uma pedra danada. Aí, não quer saber, vamos voltar. Os holandeses voltaram em 1630. Agora, não, vamos agora para o lugar que mais tem cana-de-açúcar. Nós miramos no alvo errado. Salvador nem é mais essas Coca-Cola de cana-de-açúcar. Miraram logo, foi em Pernambuco, que era o centro da cana-de-açúcar. Mesmo tinha cana-de-açúcar em tudo quanto é de cana. E aí chegaram lá, de novo pra porrada, confusão, pei, bala, confusão, barco pra lá, bombardeio. E aí os senhores de engenho, claro, vão se refugiar mais ao centro do território, vão incendiar a tática da terra arrasada, vão tacar fogo em tudo que é engenho. Eles vão pegar aqui a terra, mas não vai ter nada pra ele. Pense, menino, na desgrameira que foi. E o que aconteceu? Os holandeses acabaram recebendo apoio de alguns portugueses e também de alguns brasileiros, né, nascidos na terra. Tem até o caso do Calabar. Disse onde é que estava tudo que era de senhor de engenho. Disse onde é que estava as emboscadas. O homem saiu dizendo tudo. O homem tinha a boca solta. Para ganhar o dele, né? Mas também, meu filho, os brasileiros, quando pegaram este Calabar, foi peia, disse que só sossagaram quando mataram este homem. Beleza. O que vai acontecer? Os holandeses vão dominar a região de Pernambuco. E aí a gente vai chamar esse processo, né, de Brasil holandês, né? Essa localidade, Pernambuco,
pouco de Alagoas, um pedacinho também ali da Bahia, vão chamar de Brasil holandês. Eles vão dominar a grande parte ali do que dava riqueza para Portugal e agora também para a Espanha, que é a cana-de-açúcar. Dentro desse processo, né, eles vão ficar um bom tempo aqui dentro do território brasileiro, usando o açúcar, e era só eles que tinham escravo, porque eles dominaram também os locais de tráfico de escravo. Meu irmão, os holandeses estavam sabidos. E aí, o que é que os holandeses vão fazer? Eles vão mandar, né, um grande governante para a região, chamado Maurício de Nassau. Maurício de Nassau chegou à região devastada, não tinha nem como produzir cana, e ele vai começar os melhoramentos necessários para que aquela região volte a produzir, na região de Pernambuco. Então, ele vai conceder empréstimos aos senhores de engenho. Então, isso aí, quem quer dinheiro? Quase o Silvio Santos aí do período colonial. E os senhores de engenho, oh, que legal esse holandês. Vem, tá bom, precisando de empréstimo, né? Reerguimento. E a galera saiu pegando empréstimo aí adoidado. E o Maurício de Nassau não disse, olha gente, vocês vão pagar daqui a 2 dias, 3 dias. Não disse nada disso. Aí a galera, que legal, pegando empréstimo no bolso lá da Holanda. E aí também decretou tolerância religiosa. Então quem era judeu, quem era católico, quem era protestante, poderia ter seus cultos religiosos livremente, coisa que não era permitido anteriormente. Ele também faz um grande incentivo à produção cultural. Vão vir artistas, vão vir pintores, vai ter questão teatral dos teatros, né, que vão ser construídos, vai ser construído um zoo botânico, enfim, ele vai trazer toda uma estrutura cultural, intelectual, que é um melhoramento, né, para a região de Pernambuco, em especial Recife, tá? Coloquei aqui, Maurício de Nassau, ele vai ser aquele que vai estruturar, né, Recife era uma pequena vila, e ele vai estruturar ela, né, ele vai interligar por pontes, ela é banhada por rios, ele vai criar toda uma estrutura necessária, com esgotos, vai construir mesmo uma cidade. Então, isso tudo vai trazer vantagem nessa modernização de Recife, que logo à frente depois vai até dar aí uma treta, porque Recife vai se tornar tão grande, tão cobiçada, e tudo vai dar confusão lá na frente, uma briguinha aí, mais uma treta, né, no Brasil. Só que, gente, tudo que é bom aqui no Brasil dura pouco, né? A gente vai se perguntar, oi, se fosse sempre assim a nossa colonização, estilo Maurício de Nassau, podia até ser, mas Maurício de Nassau foi um holandês e entre tantas tretas, né, ele também vai ter aí que sair. Porque ele vai brigar aí com a Holanda, com muitas questões. Ele era favorável mais esse tipo de colonização, mais de povoar, de garantir nessas liberdades, que é o que ele estava fazendo. E aí, outros governantes vão estar vindo para o Brasil no lugar de Maurício de Nassau. Aí é que a confusão começa a truar. Esses outros holandeses, eles vão lembrar das dívidas dos senhores de engenho. E aí a galera não vai querer pagar. Tipo assim, pega-me empréstimo, né? Pois é, o Maurício não disse quando era para pagar. E aí ficou essa treta, né? Os senhores de engenho não tinham ainda condições para estar pagando essas contas, essas dívidas, pagavam muitos impostos para os holandeses. E eles se negaram a pagar. E aí começaram, né, os conflitos, né? Esses governantes holandeses com seu exército, eles tomavam fazendas, eles tomavam riquezas. Tudo isso aí foi gerando, né, uma insatisfação com essa situação. No meio dessa treta toda também vai haver lá em Portugal uma confusão danada em que eles vão expulsar os espanhóis, né? Então os portugueses vão pedir lá apoio da Inglaterra militar e vão retomar a sua total independência. E aí Portugal vai focar os olhos nessa situação aí da Holanda, né, dentro do território brasileiro. Então tem essa insatisfação dos senhores de engenho que estão perdendo financeiramente, na verdade eles teriam que pagar suas dívidas. E aí começa a se organizar um movimento que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. Insurreição é isso, é revolta, tá? E não foi fácil, olha o tempo que durou, né? De 1645 a 1654, só de briga, só de treta. E aí temos os líderes e mostra bem aí uma situação que muitos não estavam satisfeitos realmente com essa dominação holandesa. Tem o líder negro, Henrique Dias, é esse aqui, ó, na imagem. Temos um índio, que é Felipe Camarão, esse aqui. E nós temos o senhor de engenho, André Vidal, esse aqui. E aí vocês podem ver que legal, uma guerra aqui. Vamos ter líderes que juntam todo mundo aí do Brasil, né? Bem legal.
Pois é, mas isso não nos leva a acreditar que existisse um sentimento nacionalista. Tinha interesses localizados ali que levou, né, essas etnias diferentes se reunirem, né, e naquele momento lutarem aí em prol da libertação aí dessa dominação holandesa. Tá? Isso não vai levar a um sentimento nacionalista ou a ideia de valorização da miscigenação, nada disso. Então, a gente tem duas grandes batalhas que se destacam, né? A dos Guararapes, 1648 é a primeira, 1649 é a segunda, mas ela só encerra em 1654. E aí a gente tem a expulsão dos holandeses. Pô, acabou os nossos problemas, né? É o fim. Não acabou os problemas. O que a gente ainda vai ter aí é que os holandeses, eles vão fazer um processo de concorrência aí com o açúcar brasileiro. Eles vão pegar as mudas de cana, eles sabiam todo o processo de beneficiamento do açúcar, e eles vão para a Ilha das Antilhas, ali na América Central, produzir açúcar. Então o Brasil, que era o grande produtor de açúcar, agora já não é mais. Isso também gerou uma treta também aqui no Brasil, chamada Guerra dos Mascates, porque Olinda e Recife vão disputar quem é que manda lá em Pernambuco. Tipo, os holandeses foram expulsos. Agora quem manda aqui, a Olinda, era cheio de senhores de engenho. Mas o senhor de engenho estava endividado, tiveram que lutar nessa guerra, então não estava muito bem. E tinha aí, né, a galera que morava em Recife, que era mais voltada para o comércio. Então, há essa disputa entre eles, né? E aí Portugal vai ter que intervir para acalmar essa guerra dos mascates e a paz retomar aí para a região realmente de Pernambuco. Então, a gente tem todo esse contexto, né, essa estruturação. E a gente vê que a história desse Brasil colonial não é uma história bonitinha. Ah, que bom, amém, Portugal está nos dominando. Nem foi só Portugal. Né? A gente já viu que a França já tentou, a Holanda agora também sua tentativa, que deu praticamente certo, né? Foi expulso depois de um bom tempo, e é isso. Então a gente vai ver depois atividades sobre isso, tá? E fiquem bem e se cuidem, gente. Até mais, tchau, tchau.